Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 53, que diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tornam-se de grande pavor, onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Então, como nós vimos no salmista aqui, naquela época, já existiam muitas pessoas que estavam distantes do Senhor, praticando a iniquidade, vivendo como se não existisse Deus. E nós sabemos que nos nossos dias atuais continua assim também, Muitas pessoas vivendo como se não houvesse Deus, como se Deus não existisse. Mas como o salmista diz aqui, essas pessoas sofrerão a consequência por isso. E a Bíblia diz em muitas passagens, de Gênesis a Apocalipse, a recompensa para aqueles que confiam no Senhor, para os justos, para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que obedecem, que cumprem os mandamentos do Senhor. E é isso que nós temos que buscar todos os dias, ser fiel, obediente e temente a Deus, procurar fazer a vontade do Senhor, porque quando nós agradamos o Senhor, Ele também nos agrada, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida das nossas vidas. E nós sabemos que a gente serve a um Deus que é tão grandioso, que é tão poderoso, que é tão maravilhoso, que tem poder para fazer todas as coisas. E a gente se reúne, na presença dEle, diante dEle, justamente para isso, para agradecer, para glorificar, para honrar, para reconhecer, para declarar que nós cremos, que nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos, Senhor, na tua presença, meu Pai, louvando, Senhor, glorificando e engrandecendo o teu santo nome. Nós te apresentamos, meu Pai, as nossas vidas, te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Deus, nos dar sabedoria, meu Pai, nos fortalecer, nos guardar em todos os nossos caminhos e que o Senhor abençoe, meu Pai, esse culto essa noite, que o Senhor esteja conosco, Deus, falando aos nossos corações, nos enchendo, meu Deus, com a tua unção, com a tua presença, derramando sobre nós, meu Pai, o teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. 242. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia.
mas sim um sublime canto que para sempre vai soar. Na glória que no céu eu vou gozar, que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegando e a glória alcançar, por ter Cristo a meu lado, aleluia. No seu trono assentado a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Aleluia, amém? Glórias a Deus. Hoje a gente está gravando o culto, né? Ao invés de fazer presencialmente, porque, como os irmãos sabem, está tendo o Pentecostes, né? E todo ano fica bastante congestionado, porque geralmente acaba no mesmo horário e fica difícil para os irmãos chegarem na igreja, depois fica difícil também para os irmãos irem embora, né? Os que vêm de carro, que vêm de mais longe. E também a gente, o pastor, a gente fez um teste de Covid nele ontem, né? Ele estava resfriado, porque ele tinha tomado a vacina da gripe, e aí deu positivo. E aí a gente achou melhor também ficar em casa, né? Porque como a gente vai para a igreja e como é ceia, não vai usar a máscara, né? Apesar de somente ele estar com Covid, é melhor a gente evitar, né? Então a gente fez hoje gravado, mas o Senhor está presente da mesma maneira, né? Os irmãos confiando em Deus, os irmãos conectados com o Senhor, né? O Senhor habita da mesma forma, o Senhor nos abençoa da mesma maneira e está presente no nosso meio da mesma maneira. Amém? E agora vamos passar para a parte da pregação. Eu vou fazer a leitura que está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este povo tão grande? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém? Então, essa passagem aqui, né, mostra quando Deus apareceu ali para Salomão. E Salomão, ele era o filho de Davi, que sucedeu Davi ao trono. E ele era um homem temente, obediente a Deus, e a Bíblia diz que ele andava com o Senhor, né? Que ele fazia a vontade de Deus. E além disso, Salomão, ele era um adorador. Se a gente ler os versículos anteriores, a gente vai ver que Salomão, ele tinha oferecido 1000 sacrifícios ao Senhor. Ou seja, ele fez um sacrifício além do que aquilo que era obrigado, né? Do que aquilo que a lei dizia que ele tinha que fazer. Então ele fez um sacrifício extravagante para o Senhor. E naquele dia que ele fez aquele sacrifício tão grande, naquela mesma noite, o Senhor aparece para Salomão em sonho, né? E pergunta para ele o que ele quer, né? Falando para Salomão pedir o que ele quisesse.
E a gente vê o pedido de Salomão, né, a humildade e a sabedoria que ele teve, né, em reconhecer que com a sabedoria vinda da parte de Deus, ele seria um rei melhor, né? Ele teria uma condição melhor de guiar o povo, de conduzir o povo. Ele sabia que sem Deus ele não seria um bom governante e ele reconhece isso diante do Senhor e aí ele pede sabedoria para governar com justiça. E aí, quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, né, que se o Senhor aparecesse hoje, né, para qualquer um de nós, o que será que nós pediríamos para Deus? Né? Será que a gente tinha sabedoria para pedir? Né? Será que a gente pediria aquilo que realmente a gente precisa, né? Aquilo que realmente nós estamos querendo, assim, precisando de fato? Porque o que Salomão precisava era de sabedoria, né? Porque se ele tivesse sabedoria, ele ia ser um bom governante, e sendo um bom governante, ele ia conseguir conquistar todas as outras coisas. E aí, quando ele faz esse pedido tão inteligente diante do Senhor, Deus diz que vai acrescentar a ele tudo aquilo que ele precisa, né? E além da sabedoria, vai dar riqueza, vai dar honra, vai dar vitória sobre os inimigos. E aí a gente tem que parar e pensar, né, e refletir como tem sido os nossos pedidos diante do Senhor. Porque quando a gente lê essa passagem de Salomão, que Deus pergunta para ele, né, para ele pedir o que ele quiser, e quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vai perceber que o Senhor fala isso para nós também, né, para nós que somos cristãos, para nós que somos os filhos dele. Lá em Mateus 21, 22, diz assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E se a gente trocar as palavras, a gente percebe que é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro Deus apareceu para Salomão e falou para ele pedir o que quiser. E aqui o Senhor diz que tudo aquilo que nós pedirmos com fé, nós vamos receber. Ou seja, se a gente tiver fé, a gente pode pedir o que a gente quiser para o Senhor, que Ele vai fazer, né? Então nós temos que pedir com confiança, né? A gente não pode duvidar nos nossos corações. Então, da mesma maneira que Deus falou com Salomão no Antigo Testamento, Ele fala conosco hoje, né? Para nós que somos o seu povo. E aí Salomão, ele teve sabedoria para pedir. E como eu disse, será que nós temos essa mesma sabedoria, né? E será que às vezes a gente tem fé? Porque aqui tem uma condição. Ele fala, se você pedir com fé. E muitas vezes a gente pede muitas coisas, mas lá no fundo do nosso coração, a gente acha que é impossível, né? A gente acha que aquilo não vai acontecer, a gente não acredita, a gente duvida do nosso coração. Por quê? Porque a gente olha para a nossa condição, né? A gente olha para as circunstâncias e a gente percebe que pela nossa condição e pelas circunstâncias, aquilo que nós estamos pedindo não é capaz de acontecer, né? Mas quando a gente confia no Senhor, a gente tem que esquecer as circunstâncias e a nossa condição, porque não vai depender de nós, não vai depender da circunstância, não vai depender da condição, vai depender exclusivamente de Deus. E Deus pode fazer todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono de tudo, né? Ele é o dono de todos os recursos, de tudo aquilo que nós precisamos. Então, mesmo que você esteja precisando de algo impossível, você pode pedir com fé que o Senhor faz, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Mas o que acontece conosco? Muitas vezes, como eu disse, a gente não pede com fé, né? A gente pede duvidando, e outras vezes a gente pede, né? E às vezes a gente até recebe aquilo que a gente pediu para o Senhor, e quando a gente recebe, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar daquilo que nós pedimos para Deus, né? Quantas vezes as pessoas oram a Deus pedindo um emprego, e quando elas conseguem esse emprego e começam a trabalhar, aí começa a reclamar do chefe, começa a reclamar porque tem que acordar cedo, porque tem que pegar o ônibus, porque tá trabalhando demais, porque tá ficando cansado, né? E às vezes até deixa de ir à igreja, deixa de ir à casa de Deus, porque tá tão cansado, porque não tem tempo, porque está trabalhando. Então deixa que aquilo que você orou,
que você pediu, né, que era para ser uma bênção na sua vida, acaba se tornando algo ruim, né, porque te afasta da presença de Deus, te afasta dos caminhos do Senhor. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né, para que as coisas que nós pedimos a Deus não se transformem em motivo de reclamação. A Bíblia diz que nós temos que dar graças, né? Então a gente tem que se lembrar, né? Quando a gente for reclamar, a gente, ao invés de reclamar, a gente tem que pensar nisso, né? Quantas pessoas queriam isso que eu tenho e de que eu estou reclamando, né? E quantas vezes eu orei pedindo isso ao Senhor e agora eu estou reclamando e agora eu estou murmurando. E às vezes a gente faz isso com tanta frequência que a gente nem percebe, né? A gente fica reclamando daquilo que a gente pediu para o Senhor. Outra coisa, né, que nós temos que pedir ao Senhor também, a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado, né? Porque ele diz assim, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, uma oração de sabedoria é pedir para Deus nos fortalecer, né? Para Ele fortalecer a nossa fé, para a gente continuar sempre nos caminhos do Senhor, para a gente continuar sempre em pé diante de Deus, porque a gente sabe que o mundo está cheio, né? Está repleto de tentações. O próprio Salomão aqui que nós lemos, né? Que era um homem temente a Deus, que tinha oferecido 1000 sacrifícios e recebeu essa bênção do Senhor, né? O Senhor aparece para ele em sonho, perguntando o que ele quer, e Deus fala que vai dar aquilo que ele quer e muito mais. A Bíblia diz que depois Salomão acabou sendo influenciado pelas mulheres, né, com a qual ele se casou, as mulheres que ele teve, e acabou fazendo coisas que não agradavam tanto assim ao Senhor, né? E nós também estamos sujeitos a isso. Então a gente tem que vigiar, né? E a gente tem que orar para o Senhor nos fortalecer, né, nos manter de pé. E às vezes a gente até acaba julgando as pessoas, né, apontando o pecado das pessoas, e a gente esquece, né, que se a gente não vigiar, a gente também pode cair, né? A gente também tem pecados, a gente também pode cometer as mesmas coisas. Então nós temos que vigiar. Então nós temos que entender que da mesma maneira que Deus apareceu para Salomão, o Senhor também aparece para nós e pergunta, né, o que é que você quer? E aí a Bíblia diz que é só você pedir com fé, né? É só você acreditar que isso que você está querendo, que isso que você está precisando, você vai receber, né? E nós temos que perseverar no Senhor, né? Às vezes a gente não vai receber imediatamente. Às vezes a gente vai ter que orar várias vezes, às vezes vai demorar um tempo, mas temos que continuar confiando, mesmo que pareça que as coisas estão dando errado, mesmo que pareça que não vai acontecer, nós precisamos continuar confiando, perseverando em oração e acreditando, porque tudo aquilo que nós pedimos com fé, nós vamos receber. Essa é a promessa de Deus e a palavra do Senhor, ela é fiel. Tudo aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Então nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar o inimigo, né, atrapalhar a nossa fé, minar a nossa confiança no Senhor. Nós temos que perseverar em oração, sempre confiantes no Senhor, né? Não importa se o que você quer é uma cura, se o que você quer é um bem material, se você quer um emprego, uma porta de emprego, não importa aquilo que você quer. Coloque diante do Senhor com fé que você vai receber. Amém? E essa é a palavra, né, essa noite. E agora a gente vai passar para o momento da Santa Ceia. E aí a gente vai fazer a leitura, né, que a gente lê todos os meses, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, eu vou ler do versículo 23 ao versículo 31, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Então, como a gente leu aqui, né, na antiga aliança, né, o símbolo era a circuncisão. E no Novo Testamento, né, na nova aliança, o símbolo dessa nova aliança é o sangue de Cristo. E nós precisamos ter a consciência da importância da Santa Ceia, porque não é apenas um ritual, né? Não é apenas uma cerimônia. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos fazer uma reflexão, que a gente tem que fazer uma autoanálise das nossas vidas, e a gente tem que fazer isso todos os meses, né? A gente tem que fazer isso sempre, né? Quando nós formos participar da Santa Ceia, e na verdade a gente tem que fazer isso diariamente, porque se a gente faz essa reflexão, se a gente olha para a nossa vida, né, se a gente repara como é que a gente está vivendo o cristianismo, né, como é que nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensinou, se nós estamos de fato colocando em prática os ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo obedientes ao Senhor, então a gente tem que estar fazendo sempre essa análise, essa reflexão. E a gente sabe que Jesus, ele entregou o corpo dele e o sangue dele pelos nossos pecados. E a gente tem que estar consciente disso, né? De que quando a gente participa da ceia, a gente está participando do corpo e do sangue de Cristo. E participar da ceia, né, como o apóstolo Paulo diz aqui, não é brincadeira. Por isso que é importante a gente fazer essa reflexão. E a gente precisa nos analisar para que a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados e para que a gente possa também perdoar, né, aquelas pessoas que nos ofenderam, né, que nos machucaram, que fizeram coisas contra nós. E existem muitas coisas, muitas vezes, que a gente tem do que nos arrepender, né? E como ele diz aqui também, muitas pessoas elas estão fracas, doentes e já até morreram porque elas não têm essa consciência, porque não fazem essa reflexão, porque participam da Santa Ceia de qualquer jeito. E é muito importante que todos participem da Santa Ceia, porque quando a gente participa da ceia, a gente está recebendo o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a gente está recebendo tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer essa reflexão, pedir perdão pelos nossos pecados, né? Participar da ceia dignamente, né? Para que a gente não caia em condenação, como diz aqui a palavra do Senhor. Então agora, antes da gente fazer, né, a oração pelo pão e pelo suco de uva, a gente vai fazer primeiro uma oração, né, por nós mesmos, pelas nossas vidas, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, né, colocando tudo diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Deus, nós queremos te apresentar as nossas vidas, Senhor, as nossas atitudes, Deus, os nossos comportamentos, meu Pai, as nossas palavras, os nossos pensamentos, Deus, tudo aquilo, meu Deus, que tem te desagradado, que o Senhor venha nos transformar, meu Pai, que o Senhor venha nos perdoar. Tudo aquilo que nós fizemos, Deus, que não agradou o Senhor, que o Senhor perdoe, meu Pai, aquilo que nós fizemos contra outras pessoas, meu Pai, que o Senhor também venha perdoar e que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor, transformar os nossos corações, Senhor, nos dar sabedoria e nos fortalecer para a gente fazer a sua vontade, para a gente andar nos teus caminhos, Senhor, para que a gente abra mão da nossa própria vontade para fazer a sua vontade, meu Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar sabedoria, meu Pai, e nos perdoar, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Agora os irmãos podem pegar aí o pão e o suco de vocês, que a gente vai orar, e aí os irmãos oram aí da casa de vocês, né, apresentando, e aí depois a gente vai fazer participar da ceia. Vamos orar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, meu Pai, esse pão e esse suco de uva, Deus, e pedimos que ele venha representar o teu sangue e o teu corpo que foi derramado naquela cruz por cada um de nós, Senhor. Que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor essa noite, meu Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e a gente receba tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós, meu Pai. A salvação, meu Deus, a cura, meu Pai, o perdão, Senhor, a paz, a libertação e todas as coisas, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora os irmãos podem pegar o pão, e aí a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Os irmãos podem comer. Amém. Agora vamos pegar o suco de uva. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém? Os irmãos podem tomar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos os dízimos e as ofertas, Senhor, que foram entregues na sua casa. Te apresentamos, Senhor, cada vida, Deus, cada pessoa. E pedimos que o Senhor venha repreender, meu Pai, o cortador, o devorador, o migrador da vida dos teus filhos, Senhor, da vida dos teus servos. Que o Senhor venha derramar as suas bênçãos, meu Deus, repreendendo todo o impedimento, Deus, toda dificuldade, meu Pai, toda barreira, abrindo portas, meu Pai, onde não há portas, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira, a gente vai postar o culto novamente, né? No domingo de manhã, a escola dominical, e à noite o culto aí já vai ser presencial na igreja, e contamos com a presença dos irmãos, e vai ser uma bênção. E agora nós vamos orar, encerrando o culto, né? Vamos incluir o pastor na oração, que ele está bem, né? Tá com sintomas de resfriado, mas assim, está bem, está sendo medicado, né? Tá em casa mesmo repousando, mas não tá assim grave, né? Tá bem, graças a Deus. Vamos orar para que continue assim, né? E melhorando cada dia mais.
e orar pelo encerramento do culto também. Vou pedir para a irmã Zélia fazer essa oração. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor, né? Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, nessa noite na tua presença, nós queremos te agradecer por cada vida que está assistindo esse culto, Senhor, por cada lar representado, Senhor. Quero oferecer também as nossas vidas ao Senhor, que Ele venha nos derramar chuva de bênção, nos cobrindo com o teu sangue, abençoando o pastor também que está enfermo, Senhor. Cobre ele com o teu sangue. Livra ele do mal, livra ele do laço do passarinheiro, livra ele da peste perniciosa, livra dessa enfermidade terrível, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que tu venha abençoar, que tu venha guardar a vida de cada um na presença do Senhor, prosperando e abençoando. Que venha nos dar uma semana abençoada, cheia de paz, de amor, de alegria e de tranquilidade. É isso que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fechar os olhos, né, e receber a bênção final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizer amém. Amém.